Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, que fala assim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, a carta aos Hebreus foi escrito para o judeu a qual muito estava sendo tentado a voltar para trás por causa da perseguição. E essa carta é escrita para ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para os hebreus que estavam passando por perseguição. Inicia a palavra dizendo portanto. Portanto, é a conclusão do capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que fala da galeria da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo embaraço e pecado que tão desperto nos rodeia. Essa grande nuvem de testemunha, segundo muitos comentaristas, acredita que é os heróis da fé, que está escrito no capítulo 11. Não que ele nos assiste, mas que ele deixou um legado de testemunho de fé para nós olhar para o que eles passaram e ele suportou tudo pela fé. Pela fé eles foram devorados pelos leões. Pela fé Moisés, ele larga o luxo do palácio. E muitos sofreram perseguição pela fé. E eles não abriram mão da sua fé. Eles foram fiéis até o fim. E por isso que eles estão na galeria da fé. Como Abraão, Moisés e vários outros que estão na galeria da fé. E nós olhando para a vida deles, nós vamos ver que eles tinham uma fé viva, uma fé verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E deixando todo embaraço e todo pecado que tão desperto nos rodeia. Porque nós temos que deixar todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia. Porque nós estamos numa corrida. Aqui está fazendo uma analogia a uma corrida. Nós estamos numa corrida e nessa corrida nós não podemos levar bagagem. Porque a bagagem ela atrapalha o atleta a correr com mais velocidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A bagagem, ela é um peso a mais no corpo do atleta. Vai fazer ele cansar e parar e desistir da corrida. O atleta, ele não podia levar nenhuma bagagem. Segundo algum comentarista, fala que nas corridas antigamente, na época bíblica, os atletas, os corredores, ele passava óleo no seu corpo, que era para correr melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não pode levar bagagem. Primeira lição que eu aprendo, não podemos levar bagagem. Temos que se livrar de tudo aquilo que atrapalha a nossa corrida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E também, nós aprendemos que não podemos tirar o foco do alvo. Que ele fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, nós estamos numa corrida espiritual, nós não podemos levar bagagem e nós não podemos perder o alvo de vista, que o nosso alvo é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a qual ele suportou as afrontas. Louvado seja o Cordeiro de Deus, o desprezo, suportou tudo
por uma alegria, um gozo que estava proposto. Louvado seja o nome do Senhor. Que gozo era esse? Gozo de redimir o mais vil pecador. O gozo de o seu sangue ser derramado para perdoar os nossos pecados. Ele sofreu tudo isso, lança transpassada do seu lado, saiu água e sangue, coroa de espinho. Ele foi colocado na cruz, foi cravado no madeiro, cuspiram no seu rosto, bateram nele. Tudo isso ele suportou, a zombaria, o desprezo, tudo isso ele suportou para que eu e você venha ter vida e vida com abundância. A alegria de Cristo era que nós seria salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós seria resgatado da treva e trazido para a maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui fala que ele fez tudo isso. Ele desprezou as afrontas, suportou a cruz, mas ele venceu e assentou à direita do trono de Deus, o lugar de honra, o lugar que era de direito dele. Ele está lá como rei, o dominador, o soberano, o poderoso. E ele voltará para nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso que nós não podemos parar nessa corrida. Por isso que nós não podemos desistir dessa corrida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olhando para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. Não é a nossa velocidade que nós vai, mas é correndo com perseverança, sempre constante e superabundante na obra do Senhor. Ou seja, sempre constante. Não hoje e amanhã não. Não é a velocidade, mas é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é porque eu corro muito, não. É porque eu persevero em ser fiel ao Senhor. É porque eu não tiro meus olhos do alvo que é Jesus. Você também não deve perder este alvo. Livre-se de todas as bagagens. Corra essa carreira que está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Que nele você não vai ver falha, defeito, nele você não vai ver falsidade e nem mentira. Nele você vai ver só misericórdia, verdade e graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar por você. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, agora, meu Pai amado, eu te entrego cada um diante da tua presença, ó Pai. Meu Deus, assim, estende as tuas mãos poderosas sobre a vida dos teus filhos e dá vitória para a glória do teu nome, da força, da graça, para que eles continuem nessa corrida espiritual ao rumo da cidade celestial, a nova Jerusalém de Deus. Que eles não venham desistir, Senhor, eles venham perseverar até o fim, ó Pai, para a glória do teu nome. Fortalece, da graça, da força, meu Deus. Senhor, cerca com teu poder, com a tua graça, sustenta com teus braços, meu Deus, para que eles possam chegar até o final, ó Pai. Amém.